Bom dia, meus queridos alunos, e vamos para a nossa aulinha de filosofia, falando hoje sobre cultura, diversidade cultural, mais especificamente entrando no assunto do folclore. Vamos lá? Por folclore, entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. Eita, folclore brasileiro riquíssimo, né, turminha? As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos, etc. O folclore é a parte integrante da cultura de um povo e, por isso, é considerado pela Unesco como patrimônio cultural imaterial, sendo imprescindível a realização de esforços para a sua preservação. Opa, viram como está garantido? Como patrimônio cultural, hein? A palavra folclore tem origem no inglês e é oriunda do termo folklore. Esse termo, por sua vez, foi originário da expressão folklore, criada por um escritor chamado William John Thomas, em 1846. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thomas, enviada a revistas de Atenuem, foi publicada. O termo de Thomas baseava-se em duas palavras, folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento ou saber. Então, conhecimento ou sabedoria do povo. Tá ficando interessante, né, galera? O folclore, enquanto área de estudo, começou a consolidar-se a partir do século XVIII, mas se firmou de fato somente no final do século XIX, quando instituições voltadas para estudos nessa área começaram a surgir na Europa e nos Estados Unidos. Seus especialistas consideraram que os grandes pioneiros do estudo do folclore são John Gottfried von Herder e os irmãos Grimm. Eita, aí tem história. Esses irmãos Grimm, turminha, eles conhecem um monte de histórias. Na medida em que o interesse pelo assunto disseminou-se, começaram a surgir sociedades voltadas para o estudo do folclore, sendo a citada Sociedade do Folclore, Folklore Society, fundada em 1878, a primeira delas. Essa determinou que dentro do folclore poderia incluir-se narrativas tradicionais, que eram contos, mitos e lendas populares, costumes tradicionais, costumes como as festas populares, crenças e superstições, saberes relacionados à magia, bruxaria, etc. Linguagem popular, que é os dialetos falados, e os jargões populares. Não fiquem com medo. Algumas das características do folclore são origem anônima. Muitos definiram que um elemento para ser considerado folclórico tem que ter origem anônima, mas essa característica tem sido bastante questionada pelos estudiosos. Transmissão oral, que é o saber que faz parte do folclore de um povo, tem de ser transmitido oralmente, boca a boca, né, turma? Popularização coletiva, tem que se popularizar na cultura de um povo. E o surgimento espontâneo, que são os elementos da cultura que formam o folclore, surgem de maneira espontânea, não pode ser forçado. O Brasil, naturalmente, possui seu conjunto de elementos que formam o folclore brasileiro. É um consenso entre os estudiosos do assunto que danças, festas, lendas, jogos e personagens que compõem o folclore do Brasil são de origem europeia, portuguesa, sobretudo, e também indígena e africana. Sendo assim, houve uma fusão de elementos de diferentes culturas. Alguns personagens do folclore brasileiro são Saci Pererê, a Iara, o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, entre outros. Agora é com vocês. Vocês irão fazer uma atividade no caderno que eu já irei passar. Beijinho e até mais!